Era uma manhã tranquila na casa dos Monteiro, uma residência luxuosa localizada no topo de uma colina que dominava a vista da cidade abaixo. O sol brilhava suavemente pelas enormes janelas de vidro que cercavam a sala de estar, criando um ambiente acolhedor, mas o clima dentro da casa não refletia a tranquilidade do cenário exterior. Um tom de tensão permeava o ar desde o amanhecer. Diana Monteiro, uma mulher de semblante sereno e coração generoso, estava na cozinha com a nova babá, Marga. Ela tinha decidido contratar Marga por recomendação de uma amiga de longa data, que garantiu que a babá era a pessoa perfeita para cuidar de seu bebê, Lucas. Porém, o marido de Diana, Alberto Monteiro, não compartilhava da mesma opinião. Alberto, um homem de negócios bem-sucedido, com uma personalidade controladora e obcecada por perfeição, estava longe de ser um marido fácil de agradar. Ele acreditava que tudo em sua vida deveria ser impecável, desde suas roupas sempre bem passadas até a escolha de quem estaria em contato com sua família. Quando viu Marga pela primeira vez, seus olhos se estreitaram e sua expressão de desaprovação foi imediata. Marga era uma mulher robusta, com uma postura firme e mãos que pareciam acostumadas ao trabalho pesado. Seu rosto tinha traços marcantes, e seu cabelo escuro estava preso em um coque desajeitado. Era claramente alguém que não se preocupava com aparências superficiais. Mas o que mais incomodava Alberto era sua gordura. Aos olhos dele, uma babá deveria ser ágil, elegante, acima de tudo, esbelta, e Marga estava longe desse padrão. Diana, podemos conversar por um momento? Alberto chamou sua esposa, mantendo o tom controlado, embora fosse visível que ele estava tentando reprimir sua irritação. Diana sabia o que estava por vir. Ela deixou Marga organizando as coisas na cozinha e seguiu Alberto para o escritório. Assim que entraram, Alberto fechou a porta e se virou para ela, sem conseguir mais segurar sua frustração. Você está brincando, não está? Ele começou, sua voz baixa, mas afiada. Eu não acredito que você realmente contratou essa mulher. Diana suspirou, já esperando aquela reação. Alberto, Marga é uma profissional qualificada. Eu verifiquei todas as suas referências, ela tem anos de experiência com crianças. Não me importo com as referências, Diana. Você viu o tamanho dela? Como uma mulher assim pode cuidar de um bebê? Se algo acontecer com Lucas, como ela vai reagir? Vai ser lenta, desajeitada, ela pode até machucá-lo sem querer. Sinceramente, eu não consigo acreditar que você pensou que isso seria uma boa ideia. Diana, por mais calma que fosse, sentiu seu temperamento começar a fervilhar. Ela amava Alberto, mas sabia que seu perfeccionismo muitas vezes o cegava para o que realmente importava. Alberto, ela disse, tentando manter a voz serena, você está julgando Marga por sua aparência. Isso não é justo. Ela pode ser uma mulher grande, mas isso não define sua competência. Você nem ao menos deu uma chance para conhecê-la. Eu não preciso conhecer. Está claro que ela não se encaixa no que nossa família precisa. Uma babá deve ser rápida, atenta, capaz de agir em situações de emergência. Como você espera que alguém com esse peso tenha essas qualidades? Diana cruzou os braços, seu semblante firme. Eu espero que você confie no meu julgamento, Alberto. Eu passei semanas procurando alguém que realmente pudesse cuidar de Lucas do jeito que precisamos. Não foi uma decisão precipitada. Marga é mais do que qualificada, e o peso dela não muda isso. Você deveria, pelo menos, dar uma chance a ela antes de fazer esses julgamentos. Alberto bufou, passando a mão pelos cabelos em frustração. Isso é um erro, Diana, e você sabe disso. Se for, eu assumo a responsabilidade. Mas, até que Marga prove ser inadequada, ela vai ficar, Diana afirmou com uma firmeza que raramente mostrava. Ela se levantou e saiu do escritório, deixando Alberto sozinho com seus pensamentos. Na cozinha, Marga organizava os utensílios com precisão e concentração. Ela podia sentir os olhares julgadores do patrão desde que colocara os pés na casa, mas isso não a abalava. Não era a primeira vez que enfrentava esse tipo de preconceito.
Ao longo dos anos, ela havia aprendido que muitas pessoas viam apenas seu corpo grande e desajeitado, ignorando sua habilidade, sua força e sua dedicação. Lucas, o pequeno bebê de apenas 1 ano, estava brincando em seu cercadinho ao lado de Marga, rindo e balbuciando enquanto brincava com seus brinquedos coloridos. O som inocente da risada do bebê trazia um sorriso suave aos lábios de Marga. Ela adorava crianças e sempre fora boa com elas. Sua experiência vinha de anos cuidando de filhos de outras pessoas, sempre com um carinho que muitos não esperavam de alguém de sua aparência. Mas, para Marga, cuidar de crianças ia além de um simples trabalho, era uma missão pessoal. Diana voltou à cozinha, ainda tentando controlar sua frustração com a conversa que tivera com o marido. Ela sorriu para Marga, que retribuiu com um sorriso caloroso, e então se aproximou do filho. Ele parece já gostar de você, Diana comentou, observando Lucas estender os bracinhos para Marga. Ele é um bebê adorável, Senhora Monteiro, respondeu Marga, com uma voz suave e tranquilizadora. Diana se sentiu aliviada. Mesmo que Alberto estivesse relutante, ela sabia que tinha feito a escolha certa. Algo sobre Marga parecia confiável, sólido. Sua presença transmitia segurança, e Lucas parecia confortável em sua companhia. Talvez, com o tempo, Alberto visse o que ela já percebia. À medida que os dias se passavam, Marga cumpria suas funções com excelência. Ela mantinha o bebê seguro, brincava com ele, e demonstrava um cuidado maternal que impressionava até Diana, que observava de longe com orgulho. No entanto, Alberto continuava frio, observando cada movimento da babá como se estivesse esperando que algo desse errado. Certo dia, enquanto Marga brincava com Lucas no jardim, Alberto a viu erguer uma grande caixa de brinquedos com uma facilidade surpreendente. A caixa era pesada, mas Marga a levantou como se não pesasse quase nada, sua força impressionante se revelando. Alberto ficou intrigado, mas ainda relutante em mudar sua opinião. Por mais que Marga estivesse se mostrando uma excelente babá, ele ainda estava preso à ideia de que sua aparência era um problema. Ele não conseguia entender como uma mulher daquele porte poderia ser adequada para o trabalho. Diana, no entanto, estava mais certa do que nunca de sua decisão. Ela via o quanto Lucas estava feliz com Marga, e isso era tudo o que importava para ela. O tempo diria se Alberto mudaria de opinião, mas por enquanto, Marga estava onde precisava estar, cuidando de Lucas e provando, a cada dia, que sua aparência não era o que definia sua competência. O clima dentro da casa dos Monteiro não havia melhorado muito desde a chegada de Marga. Embora Diana continuasse firme em sua decisão de mantê-la, Alberto não conseguia esconder seu desgosto. A tensão era quase palpável, especialmente nos momentos em que Alberto estava presente. Para ele, cada movimento de Marga era motivo de desconfiança, e ele não hesitava em mostrar sua desaprovação com olhares severos ou comentários ácidos. A cada dia, a babá se tornava o alvo de seu ceticismo, mesmo que ela estivesse cuidando de Lucas de maneira impecável. Marga, por sua vez, era silenciosa e reservada. Não que fosse uma pessoa fria, mas a experiência de anos trabalhando em lares onde não era bem recebida a ensinar a manter uma certa distância. Ela sabia que, para muitos patrões, sua aparência era um problema, e já estava acostumada a ser vista como inadequada antes mesmo de mostrar suas habilidades. Mesmo assim, seu amor pelas crianças era genuíno, e isso a mantinha focada no que realmente importava, cuidar de Lucas. Era um final de tarde quente quando Alberto decidiu que precisava observar Marga mais de perto. Ele achava que não era possível que uma mulher como ela pudesse cuidar de seu filho sem que algo desse errado em algum momento. E era exatamente isso que ele estava esperando. Assim, sem dizer nada a Diana, ele começou a prestar mais atenção à rotina de Marga, espiando-a de forma discreta. Naquela tarde, enquanto Diana estava ocupada em uma reunião com um comitê de caridade do qual fazia parte, Alberto se instalou na sala de estar, fingindo ler um jornal, enquanto observava a babá no jardim. Lucas estava engatinhando pela grama, brincando com os brinquedos que Marga havia cuidadosamente disposto ao redor dele. De onde estava, Alberto conseguia ver tudo, e seu olhar se fixou na figura robusta da babá, que parecia estar totalmente concentrada no bebê. Por um momento, Alberto sentiu uma pontada de dúvida.
Ele não podia negar que Marga parecia atenta. A cada vez que Lucas se movia, ela ajustava os brinquedos para garantir que ele estivesse seguro, sempre mantendo uma distância próxima, mas não invasiva. No entanto, Alberto ainda não estava convencido. Ele continuava a observar, esperando encontrar alguma falha, algo que confirmasse suas suspeitas. Enquanto isso, Marga, consciente de que estava sendo vigiada, manteve a compostura. Ela podia sentir os olhos de Alberto sobre ela, mas não deixaria isso afetar seu trabalho. Afinal, a segurança e o bem-estar de Lucas eram sua prioridade. Ela sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria que provar seu valor de uma maneira que Alberto não pudesse ignorar. Os dias passaram, e a desconfiança de Alberto só crescia. Ele começou a procurar pequenos erros, detalhes insignificantes que pudesse usar como justificativa para sua aversão à babá. Uma vez, ele reclamou que a mamadeira não estava exatamente à temperatura certa. Em outra ocasião, alegou que os brinquedos estavam espalhados de forma caótica, quando, na verdade, Marga os organizava meticulosamente ao redor de Lucas para estimular sua curiosidade de maneira segura. Marga absorvia as críticas em silêncio. Cada comentário de Alberto era como um pequeno espinho, mas ela não deixava transparecer. Com os anos, havia desenvolvido uma pele dura para lidar com esse tipo de situação. O que realmente importava era que Diana confiava nela, e Lucas estava seguro e feliz. No entanto, a cada dia, ela sentia que algo estava para acontecer. A pressão dentro daquela casa estava acumulando, e Marga sabia que seria apenas uma questão de tempo até que uma situação exigisse sua verdadeira força. Foi em uma manhã particularmente abafada que Alberto decidiu que iria finalmente pôr um fim à presença de Marga na casa. Ele não aguentava mais a sensação de que aquela mulher não pertencia ali. Ele decidiu confrontar sua esposa diretamente, sem rodeios. Diana, ele começou, entrando na sala onde ela estava sentada com uma xícara de chá nas mãos, não podemos continuar com isso. Diana ergueu os olhos, surpresa. Com o quê, Alberto? Com Marga. Não podemos continuar com ela aqui. Eu já vi o suficiente. Ela pode até ser boa com Lucas, mas isso não muda o fato de que ela não é adequada para esta casa. A aparência dela, a maneira como ela se move, é desconcertante. Eu sinto que algo vai dar errado a qualquer momento. Diana colocou a xícara de chá na mesa com um suspiro pesado. Ela já esperava que esse momento chegasse, mas não queria enfrentá-lo agora. Alberto, você realmente está se deixando levar por preconceitos. Marga tem sido maravilhosa com Lucas, e eu não vejo nada de errado no trabalho dela. Se você está incomodado com a aparência dela, isso é algo que você precisa resolver com você mesmo. Alberto balançou a cabeça, frustrado. Não é só a aparência, Diana. Eu simplesmente não confio nela. Sinto que ela está escondendo algo. Ninguém é tão perfeito assim. Diana riu, mas não era uma risada de alegria. Perfeito? Ela não precisa ser perfeita. Ela precisa ser boa no que faz, e ela é. Por favor, pare de procurar problemas onde não existem. Alberto passou as mãos pelo rosto, irritado. Eu não estou procurando problemas. Eles estão lá, você só não quer vê-los. Eu tomei minha decisão. Se você não demiti-la, eu farei isso. Diana sentiu o coração apertar. Por mais que amasse o marido, não podia deixar que suas paranoias controlassem a situação. Ela respirou fundo e encarou-o diretamente nos olhos. Alberto, eu te amo, mas você está errado sobre isso. Eu confio em Marga, e não vou demiti-la porque você está sendo injusto. Se algo der errado, assumo total responsabilidade, mas até agora, ela tem sido nada além de excelente. Alberto, pego de surpresa pela firmeza da esposa, ficou sem palavras por um momento. Ele não esperava que ela fosse tão inflexível sobre isso. O silêncio entre os dois se prolongou, até que ele deu meia volta e saiu da sala, batendo a porta atrás de si. Diana suspirou profundamente, sentindo o peso da tensão aumentar. Marga, por outro lado, continuava seu trabalho sem se deixar afetar pela atmosfera tensa.
Ela sabia que Alberto não gostava dela, e isso era algo com o qual já tinha aprendido a lidar. Havia uma certa dor no fundo do seu coração, sim, por ser constantemente julgada pela sua aparência, mas sua experiência lhe ensinara a não se abater facilmente. Sabia que sua força não estava apenas em seu físico, mas também em sua resiliência mental. Lucas parecia cada vez mais conectado com Marga, rindo e balbuciando sempre que a via. Era como se o bebê, inocente e sem preconceitos, visse nela algo que os adultos, com suas percepções corrompidas, não podiam enxergar. Essa conexão com Lucas era o que dava a Marga forças para continuar. No entanto, ela sabia que estava caminhando em uma corda bamba dentro daquela casa. Sabia que Alberto não descansaria até que encontrasse um motivo para se livrar dela. Marga, por sua vez, estava determinada a fazer o seu melhor. Sabia que algo maior estava por vir, algo que testaria não apenas sua força física, mas também sua capacidade de se manter firme sob pressão. O que ela não sabia era que o momento de sua verdadeira prova estava muito mais próximo do que imaginava. A tensão entre Marga e Alberto havia alcançado um ponto crítico. As tentativas do pai de afastar a babá de sua casa tornaram-se mais frequentes e agressivas, alimentadas por uma desconfiança que ele não conseguia explicar de forma racional. No entanto, por mais que tentasse, Marga continuava fazendo seu trabalho impecavelmente, cuidando de Lucas com um carinho e uma atenção que até Diana não conseguia ignorar. Para a mãe, Marga era uma verdadeira bênção, e a cada dia que passava, Diana se sentia mais segura e confortável com a presença da babá em sua casa. Lucas, por sua vez, parecia adorar Marga. O bebê sorria sempre que ela estava por perto, e sua conexão com a babá se tornava mais evidente a cada dia. Marga se movia com uma calma e segurança que faziam Lucas rir, balbuciar e até dormir tranquilamente em seus braços. Era como se ele soubesse que estava seguro, protegido por uma figura que, para ele, não tinha falhas. Alberto, no entanto, continuava observando a babá com um olhar desconfiado e vigilante. Por mais que tentasse, ele não conseguia aceitar a ideia de que aquela mulher grande e fora dos padrões pudesse ser adequada para cuidar de seu filho. Sua mente era dominada por pensamentos paranoicos, imaginando cenários catastróficos onde Marga, por sua falta de agilidade ou por seu corpo desajeitado, colocava Lucas em risco. Foi em uma tarde de sábado, sob um céu cinza e ameaçador de tempestade, que o primeiro desastre aconteceu. Alberto estava em casa, algo raro para ele em um fim de semana. Como de costume, ele se instalara na sala de estar, de onde podia observar Marga e Lucas brincando no jardim através das amplas janelas. Marga, como sempre, estava atenta a cada movimento de Lucas, seguindo-o de perto enquanto o bebê explorava os brinquedos espalhados pelo gramado. Diana havia saído para resolver alguns compromissos de última hora, deixando o marido e a babá responsáveis pelo filho. Tudo parecia normal, até que um telefonema urgente do escritório chamou a atenção de Alberto. Ele se levantou da poltrona rapidamente, atendendo o celular com um tom de voz impaciente. "Sim, estou em casa." "O que foi agora?" disse, enquanto caminhava para o corredor, onde poderia falar com mais privacidade. Por um momento, ele se desligou da cena do jardim, focado apenas na conversa. Lucas, ainda engatinhando, não percebeu que a atenção de Alberto se afastara. O bebê, curioso como sempre, viu um brinquedo brilhante próximo à borda do jardim, onde o terreno descia em direção a uma pequena escadaria de pedra que levava até o portão lateral. Sem hesitar, Lucas começou a se arrastar em direção à borda. Marga, que até então estava organizando os brinquedos de Lucas, notou tarde demais. Quando levantou o olhar, o bebê já estava perigosamente perto da beirada da escada. Seu coração disparou. Sem perder tempo, Marga correu em direção a Lucas, mas os segundos pareciam se arrastar. Do outro lado do jardim, ainda no telefone, Alberto se virou no momento exato em que viu seu filho perder o equilíbrio e começar a cair escada abaixo. Tudo aconteceu em frações de segundos. A cena parecia em câmera lenta para Alberto, que largou o telefone no chão com um grito de desespero. Lucas. Marga, entretanto, agiu instintivamente. Seus pés, antes tão firmes e controlados, se moveram com uma rapidez surpreendente para alguém de sua compleição.
Ela correu com uma agilidade inesperada, cobrindo a distância entre ela e o bebê em um instante que parecia impossível. Com um movimento preciso e determinado, Marga mergulhou na direção da queda de Lucas. O som da mão de Marga se fechando em volta do pequeno corpo de Lucas ecoou como um alívio na cabeça de Alberto. Ela conseguiu segurar o bebê bem a tempo, antes que ele rolasse escada abaixo. O corpo robusto de Marga amortecia o impacto, e ela abraçou Lucas firmemente contra o peito, protegendo-o de qualquer arranhão ou machucado. O bebê, assustado com o movimento brusco, começou a chorar, mas estava completamente ileso. Alberto, atônito e sem palavras, correu até onde Marga estava, ajoelhada no chão com Lucas nos braços. Seu coração ainda batia descontroladamente, a cena da quase queda do filho repetindo-se na sua mente como um pesadelo interminável. Aquele momento de silêncio foi interrompido pelo som de passos apressados. Diana, que acabara de chegar em casa, correu em direção ao jardim ao ouvir os gritos. O que aconteceu? Ela perguntou, o rosto pálido de preocupação ao ver Lucas nos braços de Alberto e Marga de pé ao lado deles, respirando pesadamente. Alberto, ainda abalado, tentou explicar o ocorrido. Ele quase caiu da escada, Diana. Ele estava. Marga, ela o salvou, ele disse, ainda sem acreditar totalmente no que estava dizendo. Diana olhou para Marga, o alívio lavando seu rosto. Marga, você salvou Lucas? Ela perguntou, a voz trêmula. Marga, ainda tentando controlar a respiração, apenas assentiu com a cabeça, sem palavras. Ela olhou para Lucas, que agora estava mais calmo, e sentiu uma onda de emoções a invadir. Tudo o que importava naquele momento era que o bebê estava seguro. Diana, incapaz de conter a gratidão, deu um passo à frente e abraçou Marga. Obrigada, Marga. Eu não sei o que teria acontecido se você não estivesse aqui. Marga, surpresa pelo abraço inesperado, retribuiu o gesto com um sorriso tímido. Estou apenas fazendo o meu trabalho, senhora Monteiro. Ele está seguro, e isso é o que importa. Alberto, ainda processando tudo o que acabará de acontecer, olhou para a esposa e depois para Marga. Pela primeira vez, ele viu a babá com outros olhos. Todos os julgamentos que fizera, todas as críticas sobre sua aparência ou suposta incapacidade, agora pareciam tão pequenos e insignificantes. Marga, com sua força e agilidade inesperadas, havia provado que ele estava errado. Nos dias que se seguiram ao incidente, a atmosfera na casa dos Monteiro mudou drasticamente. Alberto, que antes mal falava com Marga, agora parecia mais quieto, quase reflexivo. Ele não sabia como abordar a babá depois do que acontecerá. A imagem dela salvando seu filho continuava a ecoar em sua mente, e a vergonha por seus preconceitos começou a tomar conta dele. Marga, por outro lado, continuou a fazer seu trabalho da mesma maneira calma e dedicada. Ela nunca mencionou o incidente novamente, e Diana, agora mais grata do que nunca, passou a tratá-la com ainda mais carinho e respeito. O que Marga não sabia era que, para Alberto, aquele momento fora um divisor de águas. Essa terceira parte mergulha no clímax inicial da história, onde o preconceito de Alberto começa a ser desafiado de maneira dramática. A cena da quase tragédia com Lucas não apenas revela a força de Marga, mas também marca o início de uma mudança significativa na percepção de Alberto sobre ela. Agora, o público é puxado ainda mais profundamente para dentro da história, esperando para ver como Alberto vai lidar com essa nova realidade e como Marga continuará a ser testada. O clima na casa dos Monteiro havia mudado profundamente após o incidente com Lucas. A partir daquele momento, a desconfiança de Alberto em relação a Marga começou a vacilar. Ele estava confuso, dividido entre a vergonha que sentia por seus preconceitos e a crescente admiração pela força e habilidade da babá. Algo dentro dele estava se transformando, mas ele ainda não sabia lidar com isso. Os dias passaram, e Alberto não conseguiu tirar da cabeça a cena de Marga correndo para salvar seu filho. Aquela imagem o perseguia como um lembrete constante de sua falha em julgá-la tão severamente. Ele, que sempre se considerou uma pessoa lógica e controlada, agora se via à mercê de suas próprias emoções conflitantes. Enquanto isso, Marga continuava seu trabalho como sempre.
Não mencionava o ocorrido e não buscava reconhecimento ou gratidão. Ela era uma profissional, e para ela, salvar Lucas foi apenas parte de sua responsabilidade. Mas por mais que tentasse manter uma postura neutra, Marga sentia as mudanças ao seu redor. A atmosfera da casa estava diferente, mais leve, embora ainda houvesse um peso nos olhares de Alberto. Alberto passava mais tempo em casa do que de costume, como se estivesse à procura de respostas que não conseguia formular. Sua inquietação crescia a cada dia, e mesmo que ele tentasse focar no trabalho, algo o puxava de volta para casa, como se a presença de Marga o provocasse a reavaliar suas crenças. Diana percebia a mudança no marido, mas optou por não forçar o assunto, esperando que ele próprio encontrasse seu caminho. Em uma dessas tardes, Alberto decidiu tomar uma atitude que até então lhe parecia impensável: conversar diretamente com Marga. Ele precisava entender mais sobre ela, sobre quem ela era, para além da imagem que havia construído em sua mente. Ele precisava, saber quem era a mulher que havia salvo seu filho e, de alguma forma, derrubado suas barreiras internas. A oportunidade surgiu em uma tarde tranquila. Diana estava fora, em uma reunião com suas amigas do comitê de caridade, e Marga estava no quarto de brinquedos com Lucas, entretendo o bebê enquanto ele balançava em seu cavalinho de madeira. Alberto, hesitante, observou a cena por alguns minutos da porta, tentando encontrar as palavras certas. Finalmente, ele entrou na sala, o som de seus passos alertando Marga. Ela se virou para ele, mantendo o sorriso calmo no rosto, sem saber ao certo o que esperar. "Posso falar com você um momento, Marga?" Alberto perguntou, sua voz mais suave do que ela estava acostumada. "Claro, Sr. Monteiro", Marga respondeu, sua expressão curiosa, mas respeitosa. Ela se levantou, ajeitando o cabelo e se aproximando dele. Alberto olhou para Lucas, que continuava a brincar sem preocupações, e então voltou a olhar para Marga. Por um momento, ele ficou em silêncio, procurando as palavras certas. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma sinceridade que o surpreendeu. "Eu acho que devo um pedido de desculpas a você", ele começou, cruzando os braços de maneira nervosa. "Desde que você chegou aqui, eu a julguei mal. Fui injusto. Eu estava errado." Marga, surpresa pelo tom de humildade de Alberto, não sabia como responder de imediato. Ela tinha se acostumado ao tratamento distante e até hostil dele, mas aquele pedido de desculpas inesperado a pegou desprevenida. Ela apenas assentiu, incentivando-o a continuar. "Eu sei que fui duro com você", ele continuou, a voz ficando mais baixa, como se estivesse se obrigando a admitir algo que lhe causava grande desconforto. "Eu deixei meus preconceitos guiarem minhas ações, e isso quase nos custou caro. Se você não estivesse lá naquele dia, eu não quero nem imaginar o que poderia ter acontecido com Lucas." Marga percebeu que Alberto estava falando sério, e sentiu uma mistura de alívio e empatia. Ela sempre soube que ele a julgava por sua aparência, mas ouvir aquilo da boca dele era algo diferente. Ela podia ver que ele estava genuinamente arrependido, e aquilo, de certa forma, lhe trouxe uma sensação de justiça. "Obrigada, Sr. Monteiro", Marga disse, com sua voz calma e firme. "Eu entendo que nem sempre é fácil confiar em alguém novo, especialmente quando se trata de um filho. E eu não guardo rancor. O mais importante para mim é que Lucas esteja seguro." Alberto ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras dela. Ele esperava uma reação diferente, talvez ressentimento ou frieza, mas Marga era tão equilibrada quanto sempre fora. Seu jeito sereno o desconcertava, pois ele percebeu que ela era muito mais do que aparentava ser. "Você é uma pessoa muito forte", Alberto disse, quase para si mesmo, mas Marga ouviu. "Não só fisicamente, mas emocionalmente. Eu tenho sido fraco, e você tem sido firme." Marga sorriu, mas não disse nada. Havia uma sabedoria silenciosa em sua postura que Alberto só agora começava a perceber. A conversa foi breve, mas algo mudou para ambos naquele momento. Alberto passou a tratar Marga com mais respeito, embora ainda estivesse lidando com suas próprias questões internas. Ele começou a observar não só o trabalho de Marga, mas também quem ela era como pessoa.
O modo como ela interagia com Lucas, sua paciência, sua força, tudo isso começou a moldar uma nova visão dentro de Alberto. No entanto, por mais que a mudança interna estivesse acontecendo, havia algo em Alberto que resistia. Ele ainda sentia uma necessidade de proteger sua imagem, de manter o controle sobre a situação, especialmente quando se tratava de sua casa e sua família. O orgulho, sempre presente, ainda o impedia de admitir completamente a transformação pela qual estava passando. Os dias se seguiram sem grandes incidentes, até que um novo problema começou a surgir. Diana, percebendo a mudança no comportamento de Alberto, passou a se preocupar com algo mais profundo. O marido, que antes mal prestava atenção em Marga, agora parecia observá-la com uma intensidade estranha. Embora soubesse que Alberto havia mudado para melhor em relação a Babá, havia algo naquela nova dinâmica que a deixava desconfortável. Certa noite, enquanto estavam na cama, Diana decidiu confrontar o marido. O silêncio que antes era confortável entre eles agora parecia pesado, carregado de palavras não ditas. Alberto, ela começou, virando-se para ele. Eu sei que você tem sido mais gentil com Marga ultimamente, e fico feliz que finalmente tenha reconhecido o valor dela. Mas, há algo que me preocupa. Alberto, pego de surpresa, ergueu as sobrancelhas. O que você quer dizer? Diana suspirou, escolhendo suas palavras com cuidado. Eu sinto que você está diferente. Como se houvesse algo mais em relação a Marga. Como se você estivesse pensando demais nela. Não sei, talvez seja só coisa da minha cabeça, mas isso me incomoda. Alberto ficou em silêncio por um momento, processando as palavras de sua esposa. Ele sabia que Diana tinha razão. Ele estava, de fato, pensando mais em Marga, mas não da maneira que Diana imaginava. Ele estava lutando com seus próprios demônios, com sua culpa, sua vergonha e o desconforto que sentia ao perceber como havia sido injusto. Eu entendo o que você está sentindo, Alberto respondeu, com um tom sério. Mas não é nada disso. Não há nada de errado acontecendo entre mim e Marga, se é isso que você está insinuando. Eu estava refletindo sobre como eu fui injusto com ela, só isso. Mas você não precisa se preocupar. Diana o observou por um momento, tentando ler as intenções por trás de suas palavras. Ela confiava no marido, mas ainda assim, o incômodo persistia. Espero que você esteja certo, Alberto, ela disse, mais para encerrar o assunto do que por estar convencida. Só não quero que essa situação cause mais problemas para nós. A atenção agora se movia de Marga para o relacionamento entre Diana e Alberto. Embora o incidente com Lucas tivesse começado a mudar a forma como Alberto via a Babá, também havia plantado sementes de dúvida em Diana, que começava a questionar se a proximidade entre seu marido e Marga poderia gerar mais complicações. E, à medida que os dias passavam, a casa dos Monteiro se tornava um campo de emoções ocultas, onde cada um lutava com suas próprias incertezas e medos. Os dias se arrastavam na casa dos Monteiro, e as mudanças que começaram após o incidente com Lucas se tornaram mais evidentes, mas não de forma positiva. O que antes parecia uma renovação na relação entre Alberto e Marga, agora se transformava em um turbilhão de incertezas. Diana, que sempre fora uma mulher confiante e centrada, começou a ser consumida por sentimentos de insegurança. A relação que ela percebia entre seu marido e a Babá começava a alimentá-la de dúvidas que ela não sabia como controlar. Alberto, por outro lado, sentia-se dividido. A conversa com Marga havia trazido um alívio inicial, uma chance de expressar sua culpa e tentar remediar seu comportamento, mas não havia eliminado completamente o incômodo que ainda pesava sobre seus ombros. Ele sabia que sua esposa percebia algo de diferente, algo que ele mesmo não conseguia entender direito. Embora não tivesse nenhum sentimento romântico por Marga, ele estava lidando com uma avalanche de emoções novas, e isso tornava sua convivência com Diana cada vez mais tensa. Marga, por sua vez, seguia sua rotina de forma inalterada. Ela mantinha seu profissionalismo, cuidando de Lucas e garantindo que o bebê estivesse sempre bem. No entanto, mesmo ela sentia o peso das mudanças na casa. Havia um clima estranho entre Alberto e Diana, e Marga, ainda que involuntariamente, parecia estar no centro de tudo.
Não era sua intenção causar qualquer tipo de problema, mas ela sabia que sua presença havia desencadeado algo que estava além de seu controle. Uma tarde, enquanto Diana estava no jardim lendo um livro, Marga apareceu com Lucas no colo, balançando suavemente o bebê para fazê-lo dormir. A brisa fresca do outono mexia suavemente com as folhas das árvores, e tudo parecia tranquilo. No entanto, Diana, ao levantar os olhos do livro e observar a cena, sentiu um desconforto crescente. Ela via o carinho com que Marga cuidava de seu filho, algo que sempre apreciou, mas, de repente, aquele gesto parecia ameaçador de alguma forma. Ela fechou o livro com um suspiro, tentando acalmar a inquietação que crescia em seu peito. Marga percebeu o movimento e, com seu jeito gentil, se aproximou. Senhora Monteiro, Lucas acabou de dormir. Ele estava um pouco agitado, mas já está mais calmo agora, disse Marga, com seu sorriso habitual. Diana forçou um sorriso em resposta, mas sua mente estava a mil. Obrigada, Marga. Você sempre sabe como acalmá-lo. Marga, sem perceber o conflito interno de Diana, apenas assentiu, pronta para voltar para dentro da casa. No entanto, antes que pudesse dar o primeiro passo, Diana a chamou novamente. Marga, você, já pensou em sua própria família? A pergunta saiu de forma abrupta, quase sem pensar. A babá virou-se, um pouco surpresa. Minha própria família, repetiu ela, franzindo levemente a testa. Sim, Diana continuou, tentando manter um tom casual. Você parece ser tão boa com crianças. Já pensou em ter filhos, ou se casar? Marga abaixou os olhos por um momento, refletindo. A pergunta parecia simples, mas trazia consigo uma carga emocional que Diana desconhecia. Eu, já pensei nisso, claro. Mas as coisas nem sempre acontecem como planejamos, senhora Monteiro. Diana percebeu que tocará em um assunto delicado. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, antes de finalmente mudar o rumo da conversa. Bem, de qualquer forma, você tem sido maravilhosa com Lucas. Não sei o que faríamos sem você. Marga agradeceu com um sorriso, mas ao se afastar, Diana se viu ainda mais confusa. Por que havia feito aquela pergunta? Por que estava tão incomodada com a presença de Marga em sua vida? Ela sabia que, em teoria, não havia motivo para suspeitas. Marga era apenas a babá, e Alberto, seu marido fiel. No entanto, as sombras da desconfiança continuavam a se arrastar em sua mente. Enquanto isso, Alberto também enfrentava seus próprios demônios. Ele estava mais distante de Diana, não por falta de amor, mas porque se sentia incapaz de expressar o turbilhão de sentimentos que o assolava. Havia algo na situação com Marga que ele ainda não conseguia processar completamente. A culpa por seu preconceito inicial o corroía, e ele se perguntava por que havia julgado tão duramente uma mulher que provava, dia após dia, ser digna de confiança e respeito. Uma noite, incapaz de dormir, Alberto desceu até a cozinha para pegar um copo d'água. A casa estava em silêncio, exceto pelo som suave de Lucas respirando no quarto ao lado. Ele se encostou no balcão da cozinha, perdido em pensamentos, quando ouviu passos leves no corredor. Era Marga, indo buscar algo na despensa. Ao perceber a presença de Alberto, ela parou. Desculpe, senhor Monteiro. Não queria incomodá-lo, disse ela, em um tom baixo, respeitoso. Alberto balançou a cabeça. Não se preocupe, Marga. Eu também não consigo dormir. Ela assentiu e ficou ali, em pé por um momento, sem saber se deveria continuar a conversa ou se afastar. O silêncio entre eles era estranho, mas não desconfortável. Eu estive pensando, Alberto finalmente disse, quebrando o silêncio. Sobre como eu a tratei quando você chegou aqui. Foi injusto. Marga não respondeu imediatamente, mas seu olhar demonstrava compreensão. Eu já lhe pedi desculpas antes, mas isso não parece suficiente, ele continuou, virando-se para encará-la. A verdade é que, você salvou meu filho. E isso me fez perceber o quanto eu estava errado sobre você. Marga sorriu levemente, mas havia um toque de tristeza em sua expressão. Senhor Monteiro, todos nós cometemos erros. O importante é o que fazemos depois de reconhecê-los.
A profundidade de suas palavras atingiu Alberto com força. Havia algo mais em Marga, algo que ele ainda não havia compreendido completamente. Sua força não era apenas física, havia uma sabedoria e uma paciência que desafiavam todas as expectativas que ele tinha sobre ela. No entanto, antes que pudesse responder, o som de passos apressados no andar de cima interrompeu o momento. Era Diana, que desceu as escadas com pressa, aparentemente preocupada. Alberto, o que você está fazendo aqui? Ela perguntou, com um tom de voz mais alto do que o normal. Seus olhos passaram de Alberto para Marga, e algo dentro dela se acendeu. Eu só estava pegando um copo d'água, disse Alberto, tentando parecer despreocupado. Não conseguia dormir. Diana olhou para Marga novamente, que imediatamente percebeu o desconforto da situação e, sem dizer mais nada, saiu da cozinha, voltando para seus aposentos. Nos dias seguintes, a tensão entre Alberto e Diana tornou-se quase palpável. A desconfiança de Diana só crescia, e, apesar das tentativas de Alberto de explicar a situação, nada parecia aliviar a angústia que ela sentia. Em sua mente, Marga deixará de ser apenas a babá e passará a representar uma ameaça invisível. O ponto de ruptura finalmente aconteceu em uma manhã, durante o café da manhã. Diana, com os nervos à flor da pele, finalmente confrontou Alberto abertamente. Alberto, eu não consigo mais fingir que está tudo bem, ela disse, sua voz carregada de emoção. Eu vejo como você olha para Marga. Eu vejo como você está diferente. E eu preciso saber, o que está acontecendo entre vocês? Alberto, pego de surpresa, largou a xícara de café sobre a mesa. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, processando as palavras de sua esposa. Quando finalmente respondeu, sua voz estava firme. Não há nada acontecendo entre mim e Marga, Diana. Eu já lhe disse isso. Então por que você está tão distante de mim? Porque parece que ela está sempre no centro de tudo ultimamente. Diana retrucou, seus olhos se enchendo de lágrimas. Porque eu estou lidando com minha culpa, Diana. Alberto finalmente explodiu. Eu a tratei mal desde o início, a julguei de todas as formas possíveis, e ela provou que eu estava errado. Eu estou tentando lidar com isso, mas você continua transformando isso em algo que não é. Diana ficou em silêncio, surpresa pela intensidade da resposta de Alberto. Ela não esperava aquela explosão de emoções. Havia algo em suas palavras que a fez perceber que talvez ela estivesse projetando seus próprios medos e inseguranças em uma situação que não existia. Mas as dúvidas não desapareceram tão facilmente. O confronto deixou ambos em silêncio, e a casa, que antes parecia um lar acolhedor, agora estava imersa em uma tensão que nenhum dos dois sabia como dissipar. Enquanto isso, Marga sentia-se cada vez mais desconfortável com a situação. Ela percebia os olhares de Diana, o desconforto de Alberto e a atmosfera pesada que se instalara na casa. Ela sabia que, de alguma forma, era parte do problema, mas não sabia como resolvê-lo. O que Marga não sabia era que, por mais que tentasse se afastar dos problemas, seu envolvimento com aquela família estava longe de acabar. Naquele momento, as sombras da desconfiança pairavam sobre a casa dos Monteiro, ameaçando transformar o que antes era apenas uma relação profissional em um campo minado de emoções. E, como qualquer sombra, elas só poderiam ser dissipadas pela verdade, mas seria ela suficiente? A casa dos Monteiro continuava envolta em uma tensão silenciosa. Cada gesto, cada palavra, parecia carregado de um peso invisível. Diana estava cada vez mais distante de Alberto, e embora ele tentasse desesperadamente provar que nada havia entre ele e Marga, a sombra da desconfiança pairava sobre todos. Marga, sentindo-se presa em uma teia de emoções que não era sua, começava a questionar seu papel naquela casa. Certo dia, enquanto todos pareciam seguir suas rotinas diárias com um incômodo sentimento de desconforto, uma carta inesperada chegou à casa. A correspondência era rara naquela época, e quando a carta foi entregue a Marga, ela soube imediatamente que algo estava errado. O selo no envelope era de sua cidade natal, um lugar do qual ela havia tentado fugir havia muitos anos. Marga segurou a carta por um longo tempo antes de decidir abri-la.
Sentada em um canto silencioso do jardim, ela rasgou o envelope com mãos trêmulas. Dentro, uma caligrafia que ela conhecia muito bem, mesmo após anos de distância, saltava de forma ameaçadora do papel. Marga. Sabemos onde você está. É hora de acertar as contas. Não se esqueça de onde veio. Sua vida pode ter mudado, mas o passado nunca desaparece. Nos vemos em breve. Ela leu e releu a mensagem várias vezes, tentando absorver o impacto. Era uma ameaça, clara como o dia. As palavras eram simples, mas carregavam um significado profundo e perigoso. Marga sabia exatamente de onde aquela carta vinha, de um passado que ela tentará esconder, um passado que agora a encontrava, mesmo que ela estivesse a quilômetros de distância. O coração de Marga acelerava, e o ar parecia mais denso ao seu redor. Ela olhou para a casa dos Monteiro, onde Lucas brincava inocentemente, sem saber das sombras que rondavam a vida da babá que tanto cuidava dele. Marga sentiu a necessidade de proteger aquela família, mas ao mesmo tempo, sabia que isso não seria fácil. Mais tarde, naquela mesma tarde, Diana, ainda desconfiada, observava Marga de longe. Ela notou a expressão fechada da babá e percebeu algo diferente. Aquela mulher, que sempre exibia um semblante calmo e sereno, agora parecia estar carregando um peso invisível. Diana não sabia o que era, mas sua intuição lhe dizia que algo estava prestes a acontecer. Enquanto isso, Alberto tentava, mais uma vez, reconectar-se com sua esposa. Ele sabia que a tensão entre eles não poderia continuar. Em uma tentativa de acalmar as coisas, ele sugeriu um jantar fora naquela noite, um momento para eles passarem juntos e tentarem resolver suas questões. Diana, embora hesitante, aceitou. Naquela noite, o casal deixou Lucas aos cuidados de Marga e saiu para o restaurante. O jantar começou em silêncio, ambos dançando ao redor dos assuntos que realmente importavam. Alberto fez o possível para quebrar o gelo, falando sobre o trabalho, os planos para o futuro, mas Diana estava distraída. Sua mente ainda estava presa na ideia de que algo estava acontecendo entre ele e Marga. Por fim, ela não conseguiu mais segurar. Alberto, eu não posso continuar fingindo que está tudo bem. Eu sinto que você mudou. Sei que você disse que não há nada entre você e a Marga, mas eu simplesmente não consigo acreditar completamente. Sua voz falhou no fim, traindo a dor que ela sentia. Alberto respirou fundo, olhando diretamente nos olhos da esposa. Diana, eu já lhe disse a verdade. Não há nada entre mim e Marga. O que está acontecendo é que eu estou lidando com a culpa de ter sido um homem horrível com ela. Ela provou ser mais digna de confiança do que eu jamais poderia ter imaginado, e isso me incomoda, me faz sentir pequeno. Diana, embora tocada pela sinceridade de Alberto, ainda não estava totalmente convencida. Ela baixou os olhos, mexendo na comida no prato. O jantar terminou de forma morna, sem a resolução que ambos esperavam. Enquanto o casal estava fora, Marga tentava processar o conteúdo da carta. Ela sabia que precisava agir, mas não queria envolver os Monteiro em seus problemas pessoais. Ela precisava proteger Lucas e, de certa forma, Alberto e Diana, de algo muito mais sombrio do que qualquer conflito doméstico. No entanto, fugir novamente não era uma opção. Seu passado estava vindo à tona, e ela teria que enfrentá-lo. De repente, enquanto cuidava de Lucas no andar de cima, ouviu um barulho vindo do lado de fora da casa. Algo estava errado. Ela olhou pela janela e viu um homem parado do lado de fora, observando a casa com uma intensidade assustadora. Ele não estava tentando se esconder, mas também não fazia nenhum movimento ameaçador. Apenas ficou ali, com as mãos nos bolsos, como se estivesse esperando por algo, ou por alguém. Marga sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela conhecia aquele homem. Era Jonas, um antigo conhecido de sua cidade natal. Ele estava envolvido em negócios obscuros dos quais Marga tinha se distanciado anos atrás. Seu envolvimento com aquele grupo a havia colocado em uma posição perigosa, e ela havia fugido para escapar das consequências. Mas agora, tudo parecia voltar à tona. Ela rapidamente fechou a cortina e pegou Lucas no colo, mantendo-o perto de si.
O bebê parecia alheio ao perigo, brincando com os dedos da babá, enquanto ela tentava manter a calma. Sua mente estava a mil, pensando em como agir, quando ouviu o som de batidas na porta. Jonas estava ali. Marga desceu lentamente as escadas com Lucas nos braços, o coração disparado. Ela sabia que não poderia abrir a porta, mas também sabia que Jonas não iria embora tão facilmente. Seu olhar se voltou para a porta trancada, e ela respirou fundo, tentando reunir toda a sua coragem. Eu sei que você está aí, Marga, a voz de Jonas soou do lado de fora, abafada pela porta. Não adianta se esconder. Eu só quero conversar. Conversar? Marga conhecia Jonas o suficiente para saber que suas conversas nunca terminavam bem. Ela olhou em volta, procurando uma saída ou uma solução. Alberto e Diana ainda estavam fora, e ela estava sozinha com Lucas. Vai abrir a porta ou eu vou ter que fazer de outro jeito? Jonas continuou, seu tom ameaçador. Eu não tenho todo o tempo do mundo, Marga. E você também não. Marga colocou Lucas no berço improvisado na sala de estar e se aproximou da porta, mas não a abriu. O que você quer, Jonas? Sua voz era firme, apesar do medo que sentia. Eu não sou mais parte daquela vida. Já faz anos. Do outro lado, Jonas riu. Parte daquela vida? Marga, você acha que pode simplesmente sair assim, sem mais nem menos? As coisas não funcionam desse jeito. Você tem dívidas. E chegou a hora de pagá-las. Ela sabia exatamente o que ele queria dizer com aquilo. Antes de fugir, Marga havia se envolvido em situações que a colocaram em dívida com pessoas perigosas. Na época, a única saída que encontrou foi fugir, deixando tudo para trás. Mas agora, parecia que seu passado havia decidido alcançá-la. Você não tem poder sobre mim, Jonas, ela disse, tentando manter o controle da situação. Eu não sou mais aquela pessoa. E você não vai me intimidar. A resposta de Jonas foi uma gargalhada curta. Ah, Marga. Eu não preciso te intimidar. Eu só preciso lembrar você do que está em jogo. Mas se você não quer abrir a porta, tudo bem. Eu vou esperar. A gente sempre tem tempo, não é mesmo? Com essas palavras, os passos de Jonas se afastaram lentamente, e o silêncio caiu novamente sobre a casa. Mas Marga sabia que aquilo era apenas o começo. Ele estava mandando um recado, e o recado era claro: sua vida tranquila estava prestes a desmoronar. Quando Alberto e Diana retornaram para casa, encontraram Marga com Lucas no colo, os olhos mais sérios do que de costume. Algo estava errado, mas Marga, por ora, decidiu não contar nada. Ela sabia que a presença de Jonas era apenas o começo de uma tormenta que estava por vir, e ela precisaria descobrir como lidar com isso sem colocar os Monteiro em perigo. No entanto, mal sabia ela que aquele homem não estava agindo sozinho. O que Marga não sabia é que Jonas e seus comparsas já haviam planejado seu próximo movimento. Um movimento que não apenas colocaria sua vida em risco, mas também a da família Monteiro. Marga, agora, estava no meio de uma encruzilhada. Ela sabia que tinha que enfrentar seu passado de frente, mas o que isso significaria para o futuro de todos ao seu redor? A casa dos Monteiro, que já estava imersa em conflitos internos, agora se tornava o alvo de forças externas. O passado de Marga, que ela tanto tentará esconder, estava prestes a explodir de maneira imprevisível. E, enquanto Diana lutava contra sua desconfiança e Alberto contra sua culpa, o verdadeiro perigo começava a cercar todos eles. O que Marga faria? Ficar e lutar, ou fugir mais uma vez? A tensão na casa dos Monteiro havia se intensificado, e Marga sabia que as consequências de seu passado estavam prestes a desabar sobre eles. A presença de Jonas era um aviso claro de que sua vida tranquila estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. Enquanto isso, Diana continuava lidando com suas inseguranças, e Alberto tentava desesperadamente restabelecer a conexão com a esposa. Mas, com os ventos da mudança soprando forte, nada parecia garantido. Naquela manhã, Marga decidiu que precisava agir. Ignorar Jonas não era uma opção,
e ela estava ciente de que a única maneira de proteger Lucas e os Monteiro era enfrentar seu passado. Antes que o dia começasse, ela se sentou à mesa da cozinha, onde costumava passar horas planejando as refeições e brincando com o bebê. Com uma xícara de café em uma mão e a carta de Jonas na outra, Marga tomou a decisão de que precisava fazer algo. Quando a família acordou e entrou na cozinha, encontraram Marga com um semblante sério, uma expressão que era rara nela. Diana, percebendo que algo estava errado, perguntou: Marga, você está bem? Marga hesitou por um momento, mas decidiu que não poderia mais esconder. Não, não estou bem. Precisamos conversar, todos nós. Alberto e Diana se entreolharam, surpresos com a seriedade na voz da babá. O que está acontecendo? Alberto perguntou, sua preocupação evidente. Marga respirou fundo, sentindo o peso da revelação que estava prestes a fazer. Recebi uma carta de alguém do meu passado. Ele se chama Jonas e vem me ameaçar. Ele sabe onde estou e pode causar problemas. A sala ficou em silêncio, enquanto os dois tentavam processar a informação. Diana foi a primeira a se recuperar. Problemas como o quê? O que ele quer de você? Marga olhou para Lucas, que estava brincando no chão, e sua voz ficou mais firme. Ele quer me forçar a voltar ao meu antigo estilo de vida. Ele é parte de um grupo com o qual eu me envolvi, e quando eu decidi sair, deixei algumas coisas inacabadas. Alberto sentiu uma onda de raiva. Ele não pode fazer isso, Marga. Nós vamos protegê-la. Você não precisa enfrentar isso sozinha. Diana, ainda preocupada, olhou para Marga. Por que você não nos contou antes? Poderíamos ter te ajudado. Porque eu não queria que vocês ficassem envolvidos. Eu já deixei esse passado para trás, e não quero que isso afete vocês ou Lucas. Marga estava aflita, mas decidida. Mas agora eu percebo que não tenho escolha. Preciso enfrentar isso de frente, e talvez isso signifique confrontar Jonas. A tensão no ar estava palpável. Diana, que sempre se sentirá insegura em relação a Marga, agora se via diante de uma mulher que também lutava suas batalhas. Ela admirava a coragem de Marga, mas também se preocupava com o que poderia acontecer. E se ele fizer algo? E se você se colocar em perigo? Marga olhou para Diana, seus olhos cheios de determinação. Eu não posso permitir que ele se aproxime de vocês. Não vou deixar isso acontecer. Mas preciso que vocês confiem em mim. Preciso que fiquem a par do que está acontecendo. Alberto assentiu, sua expressão firme. Estamos com você, Marga. Vamos encontrar uma maneira de lidar com isso. Não vamos deixá-la sozinha nesta. A conversa se intensificou, com Marga compartilhando detalhes sobre o que sabia sobre Jonas e o grupo com o qual havia se envolvido. Alberto e Diana escutavam atentamente, fazendo perguntas e tentando entender como poderiam ajudar. Com a conversa, a insegurança de Diana começou a se dissipar. Ela começou a ver Marga como uma aliada, não como uma ameaça. Enquanto isso, do lado de fora da casa, Jonas estava se preparando para agir. Ele sabia que a vida de Marga havia mudado, mas também sabia que ela não poderia simplesmente desaparecer do seu passado. Em seu íntimo, Jonas acreditava que, se pudesse forçá-la a retornar, ainda poderia recuperar sua antiga influência. Ele não estava apenas atrás de Marga, estava atrás do controle que ela representava em sua vida. Ele precisava dela de volta, mesmo que isso significasse destruir a vida que ela havia construído. Naquela noite, enquanto a família tentava retomar sua rotina, Marga decidiu que não poderia esperar mais. Precisava se encontrar com Jonas e enfrentar a situação de uma vez por todas. Ela sabia que se não fizesse isso, as ameaças apenas se tornariam mais severas. Vou me encontrar com ele, Marga anunciou para Alberto e Diana, que estavam sentados na sala assistindo a um filme. Preciso fazer isso para que ele saiba que não vou voltar. Vou dizer a ele que não estou com medo. Diana imediatamente se levantou, alarmada. Marga, não. Isso é arriscado. Você não sabe o que ele pode fazer. Alberto interveio, tentando manter a calma.
Talvez haja uma maneira de você ir, mas com segurança. Poderíamos ir juntos. Não precisamos deixar você sozinha com ele. Marga balançou a cabeça. Não. Isso só fará as coisas piorarem. Ele não precisa saber que vocês estão envolvidos. Não quero que vocês sejam alvos. Os olhos de Diana se encheram de lágrimas, a ideia de perder Marga a assustava. Por favor, não faça isso. Nós estamos aqui para você. Não é só a sua luta. É nossa agora também. Marga viu a preocupação nos olhos de Diana e percebeu o quanto elas haviam mudado de suas interações anteriores. Ambas estavam unidas na mesma luta, e isso a tocou. Eu aprecio muito isso, mas preciso fazer isso sozinha. Se ele achar que está sendo seguido, ele pode se tornar ainda mais perigoso. Alberto olhou para Marga, ciente de que ela estava determinada, mas também consciente do risco que ela estava correndo. Apenas tenha cuidado, Marga. Não se coloque em perigo. Volte para casa assim que puder. Marga assentiu, sentindo-se grata pelo apoio deles, mas ainda assim sabendo que a decisão era sua. Ela se despediu, saindo para a noite escura, onde a chuva começava a cair. A atmosfera estava carregada, e os relâmpagos iluminavam o céu, como se refletissem a turbulência que ela estava prestes a enfrentar. Marga caminhou até o parque onde havia combinado o encontro com Jonas. O lugar era isolado, longe dos olhares curiosos, o que proporcionava um ambiente perfeito para os encontros clandestinos. Mas, ao mesmo tempo, a solidão do local a fazia se sentir vulnerável. Quando chegou, viu Jonas encostado em uma árvore, com a expressão relaxada, mas seus olhos eram de aço. Ele a observou se aproximar e sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos. Marga, você finalmente decidiu aparecer. Eu estava começando a me preocupar. Marga engoliu em seco, a adrenalina pulsando em suas veias. Eu não tenho medo de você, Jonas. Eu não sou mais a pessoa que você conhecia. Ah, mas você ainda é, ele respondeu, dando um passo à frente. O que você construiu aqui, essa vida, é apenas uma máscara. Você não pode fugir de quem você realmente é. E quem você realmente é, pertence a mim. Marga se sentiu enjoada com suas palavras. Não. Eu não pertenço a você. Eu deixei aquele mundo para trás e não voltarei. Jonas deu uma risada seca. Você acha que pode simplesmente sair assim? A vida que você construiu não pode proteger você. Eu posso fazer com que tudo isso desmorone, e você sabe disso. A tensão no ar crescia. Marga sabia que precisava ser firme. Se você tentar fazer qualquer coisa contra mim ou minha família, eu não hesitarei em denunciá-lo. Você não tem controle sobre mim. Ele se aproximou mais, sua presença ameaçadora. Você ainda é a mesma Marga de antes, e eu posso usar isso a meu favor. Pense bem, se eu quisesse fazer algo, você já estaria morta. Você está apenas adiando o inevitável. Com aquelas palavras, Marga percebeu que Jonas era mais perigoso do que ela imaginara. Ela não podia subestimar o quanto ele sabia e o quanto estava disposto a fazer para conseguir o que queria. Era uma luta entre a coragem e o medo, e ela sentiu que estava se colocando em uma posição de risco. Eu não tenho mais nada com você, Marga disse, tentando manter a calma. A vida que você quer me forçar a ter não existe mais. Jonas riu, um riso profundo e ameaçador. Você pode achar que está segura, mas isso é apenas uma ilusão. O que você vai fazer agora? Voltar para sua vida perfeita? Posso garantir que, a menos que você colabore, tudo isso estará em perigo. A chuva começou a cair mais forte, e Marga sentiu cada gota como um presságio de uma tempestade se aproximando. Ela precisava pensar rapidamente. Não poderia deixar Jonas sair vitorioso dessa situação. Com um plano começando a se formar em sua mente, Marga decidiu que era hora de mostrar a Jonas que ela era mais forte do que ele imaginava. Eu não vou voltar para você, ela disse com firmeza. E se você se aproximar da minha família novamente, eu farei o que for preciso para te parar. Você pode me ameaçar, mas não tenho medo de você.
Jonas a observou por um momento, a expressão em seu rosto mudando de desdém para curiosidade. Você realmente acredita nisso? Que pode me enfrentar? Vamos ver se você é tão forte assim. Com essas palavras, ele se virou, caminhando para longe, mas não antes de lançar uma última olhada por sobre o ombro. Este não é o fim, Marga. Apenas o começo. Marga ficou ali, o coração acelerado, enquanto a chuva lavava sua pele e suas emoções. Ela havia conseguido enfrentar Jonas, mas a batalha estava longe de ser vencida. Agora, a questão era o que fazer a seguir e como proteger a família que ela havia se comprometido a cuidar. Enquanto isso, na casa dos Monteiro, Diana e Alberto aguardavam ansiosos pelo retorno de Marga. A ausência dela se tornava cada vez mais angustiante, e a ideia de que ela estava enfrentando um perigo era um peso em seus corações. Você acha que ela está bem? Diana perguntou, sua voz tremendo levemente. Ela é forte. Ela vai conseguir, Alberto respondeu, embora uma pontada de dúvida o atingisse. Ele queria acreditar que Marga estava a salvo, mas a incerteza pesava sobre seus ombros. Então, uma batida na porta fez com que os dois saltassem. Alberto foi até a porta, e ao abri-la, viu Marga de pé, encharcada pela chuva, mas com uma expressão resoluta. Ela entrou, fechando a porta atrás de si, e olhou para o casal, os olhos cheios de determinação. Precisamos conversar, Marga disse, sua voz firme, mas havia um leve tremor que traía a tempestade que se aproximava. O que quer que tivesse acontecido com Jonas, Marga estava decidida a enfrentar. E agora, mais do que nunca, eles precisavam estar unidos para lutar contra o que estava por vir. A chuva lá fora finalmente começou a diminuir, mas a tensão dentro da casa dos Monteiro ainda era palpável. Marga, Alberto e Diana se reuniram na sala de estar, onde a luz fraca da lâmpada os envolvia em uma atmosfera tensa. O coração de Marga batia forte enquanto ela preparava suas palavras, sabendo que a conversa que estava prestes a ter poderia mudar o rumo de suas vidas. Preciso que vocês escutem com atenção, Marga começou, sua voz firme, mas suave. Jonas não é apenas uma parte do meu passado. Ele é um lembrete constante do que eu deixei para trás e da influência que ele ainda pode ter na minha vida. Alberto, preocupado, cruzou os braços. Marga, o que ele quer? O que você pretende fazer a respeito? Ela respirou fundo. Ele quer me forçar a voltar para o que eu era. A vida que eu construí aqui, para ele, é como uma rede de controle. Se ele não conseguir me manipular, ele fará com que eu pague por isso. E não vai parar até conseguir. Diana, que estava em silêncio até então, interrompeu. O que você quer dizer com pagar por isso? O que ele é capaz de fazer? A preocupação em seus olhos era inegável. Eu não sei exatamente o que ele fará, mas posso adivinhar. Ele pode tentar me ameaçar, usar meu passado contra mim, ou pior, tentar se aproximar de vocês para me atingir onde dói, Marga explicou, sua voz tremendo com a ideia. Ele é manipulador, e não podemos subestimar o que ele é capaz. Alberto se inclinou para a frente, sua expressão intensa. Então, o que faremos? Não podemos deixá-lo entrar nas nossas vidas. Devemos avisar a polícia? Não, não ainda, Marga respondeu rapidamente. Se eu denunciar, ele pode se voltar contra vocês. E eu não quero que vocês se tornem alvos dele. Precisamos ser inteligentes. Ele ainda não sabe que eu o enfrentei. Ele deve pensar que eu estou com medo. E se isso mudar? Diana perguntou, sua voz quase um sussurro. E se ele perceber que você não está mais sob seu controle? Marga olhou para os dois, percebendo a preocupação deles. Por isso precisamos agir. Precisamos criar um plano para lidar com ele antes que ele possa fazer algo. E, mais importante, precisamos nos proteger. Alberto fez uma pausa, refletindo sobre as palavras de Marga. O que você sugere? Precisamos reunir o máximo de informações possível sobre ele. Saber como ele opera e quem são os aliados dele. Se tivermos uma ideia de suas intenções, podemos nos preparar para o que vem pela frente, Marga sugeriu.
E, além disso, precisamos mudar nossa rotina. Ficar vigilantes, mas não alertá-lo de que estamos na defensiva. Diana concordou, sua mente começando a se acalmar com o plano. Podemos criar um cronograma de atividades, algo que não seja previsível. Assim, se ele tentar nos seguir, será mais difícil para ele. Exatamente, Marga confirmou, sentindo-se mais segura com a ideia de um plano. E precisamos nos comunicar constantemente. Se percebermos algo estranho, precisamos avisar um ao outro imediatamente. Os três começaram a discutir o que cada um poderia fazer. Marga ofereceu-se para investigar o passado de Jonas e tentar encontrar informações sobre suas atividades recentes. Alberto e Diana decidiriam começar a trabalhar em um sistema de alerta, algo que os manteria em contato, mesmo quando estivessem separados. Enquanto isso, do lado de fora da casa, a noite começava a cair e a atmosfera carregada da tempestade anterior ainda pairava no ar. Jonas observava de longe, escondido entre as sombras. Ele havia seguido Marga, não confiando em sua palavra de que ela o enfrentaria. Havia uma parte dele que se divertia com a ideia de que ela tentaria se proteger, mas, mais importante, ele queria ver até onde ela iria. Ela acha que pode me desafiar, ele murmurou para si mesmo, um sorriso malévolo se formando em seus lábios. Mas ela não sabe que cada movimento que ela faz está sendo monitorado. Uma vez que ela abaixe a guarda, eu estarei lá. Jonas retirou um pequeno celular do bolso e fez uma ligação. Está tudo indo de acordo com o plano. Marga está tentando se proteger, mas não há como ela escapar de mim. Vamos colocar a pressão nela, devagar. Não a deixe ficar confortável. A voz do outro lado da linha confirmou suas instruções, e ele desligou, satisfeito. A estratégia de Jonas era manipular Marga em sua mente, fazendo-a acreditar que tinha o controle, enquanto ele a cercava em um jogo psicológico. Nos dias que se seguiram, a tensão entre os Monteiro e o mundo exterior aumentou. Marga começou a ficar mais atenta a qualquer movimento estranho nas redondezas. Os pequenos sinais de alerta que antes poderiam parecer insignificantes agora se tornaram indícios de que algo estava errado. Cada vez que alguém passava pela rua ou olhava pela janela, sua mente se enchia de suposições. Diana começou a implementar o cronograma de atividades, organizando as saídas e os horários de cada um, de forma a garantir que estivessem sempre em movimento e nunca muito previsíveis. Alberto se ofereceu para fazer pequenas compras e observações no bairro, sempre atento a qualquer mudança que pudesse indicar que Jonas estava por perto. O clima em casa era de alerta, mas também de união. Marga sentia-se aliviada por ter o apoio de Alberto e Diana. O relacionamento entre eles parecia ter se fortalecido desde a revelação sobre seu passado e as ameaças que se aproximavam. Era um novo tipo de família, uma que lutava lado a lado contra um inimigo comum. Uma noite, enquanto estavam todos reunidos na sala assistindo a um filme, algo chamou a atenção de Marga. Ela se levantou e foi até a janela. Olhando para fora, ela notou uma figura familiar parada do outro lado da rua. Era Jonas, a sombra que a assombrava. Ele a observava. O coração de Marga disparou. Ele está aqui, ela exclamou, fazendo com que Alberto e Diana se levantassem imediatamente. Quem? O que está acontecendo? Alberto perguntou, olhando pela janela. Marga, você está bem? Diana questionou, a preocupação transparecendo em seu olhar. Jonas está do lado de fora, me observando, Marga respondeu, sua voz tremendo. Ele sabe que estamos aqui. Alberto rapidamente puxou as cortinas para fechar a visão do lado de fora. Precisamos fazer algo. Não podemos deixá-lo saber que estamos assustados. Sim, mas o que? Marga respondeu, seu rosto pálido de preocupação. Diana tentou pensar rápido. Precisamos informar a polícia. Eles podem ajudar a proteger nossa casa. Não podemos fazer isso agora, Marga disse, tentando manter a calma. Se chamarmos a polícia, Jonas saberá que estamos alertas e pode fazer algo desesperado. Então o que você sugere? Alberto perguntou, angustiado. Não podemos simplesmente ficar aqui e esperar que ele faça algo.
precisamos mudar o foco. Deixe que ele pense que estamos despreocupados, Marga sugeriu. Vamos agir normalmente, mas ficar vigilantes. Os três se entreolharam, percebendo a gravidade da situação. Era um jogo perigoso, mas, ao mesmo tempo, a única opção que tinham. Marga sabia que não poderiam dar a Jonas a satisfação de vê-los assustados. Eles precisavam mostrar que estavam no controle, mesmo quando tudo parecia perdido. Naquela noite, enquanto se preparavam para dormir, Marga teve um pesadelo. Em seu sonho, ela se via cercada por sombras, cada uma representando uma parte de seu passado que tentava arrastá-la de volta. Ela acordou ofegante, o coração acelerado. Olhando para o lado, viu que Alberto e Diana estavam dormindo, completamente alheios à tempestade emocional que estava passando. Marga se levantou e foi até a sala de estar, buscando um momento de calma. O silêncio da casa a envolveu, mas a imagem de Jonas a assombrava. Com as mãos trêmulas, ela pegou seu celular e começou a procurar informações sobre ele, tentando encontrar alguma pista que pudesse usar a seu favor. Os minutos se transformaram em horas, e Marga se perdeu na busca. Descobriu que Jonas tinha um passado criminal, envolvido em fraudes e ameaças. Mas, apesar das evidências, ele ainda não tinha sido preso por nada sério. O que significava que ele ainda tinha poder, ainda tinha a habilidade de manipular e aterrorizar quem quisesse. Cansada, mas determinada, Marga decidiu que não poderia deixar Jonas ter a última palavra. Com isso em mente, ela se preparou para o que estava por vir. Naquela manhã, ela contaria a Alberto e Diana o que descobrira e traçaria um plano para que, juntos, enfrentassem a sombra que os ameaçava. Quando a luz do dia começou a entrar pela janela, Marga olhou para fora, para o mundo que havia construído. Era um mundo que ela se recusaria a deixar desmoronar. Juntos, eles enfrentariam o que estava por vir, e Marga sabia que, apesar de Jonas ser uma força a ser reconhecida, a verdadeira força residia na união que havia formado com aqueles que amava. E, com isso, ela estava pronta para lutar. O sol começou a se erguer no horizonte, tingindo o céu com tons de laranja e rosa, mas para Marga, a beleza da manhã não era suficiente para dissipar a nuvem de preocupação que pairava sobre sua cabeça. Com um leve toque na mão, ela acordou Alberto e Diana, que ainda dormiam tranquilamente, alheios à tempestade que se aproximava. Despertem, precisamos conversar, Marga disse, sua voz firme, mas suavemente urgida. Temos muito o que planejar. Alberto se espreguiçou, olhando para Marga com olhos sonolentos. O que aconteceu? Você não parece bem. Eu passei a noite pesquisando sobre Jonas, Marga começou, sentando-se à mesa da cozinha enquanto preparava uma xícara de café para cada um. Ele tem um histórico criminal. Não é apenas alguém do meu passado. Ele é perigoso e está disposto a tudo para me controlar. Diana se juntou a eles, seus olhos se arregalando ao ouvir as palavras de Marga. O que você descobriu? Como podemos nos proteger? Ele já foi acusado de ameaçar e manipular várias pessoas, mas sempre conseguiu escapar das punições mais graves. O que significa que ele ainda tem conexões e poder. Precisamos agir antes que ele decida nos atacar, Marga explicou, entregando as xícaras de café para os dois. Alberto se recostou na cadeira, pensativo. Então, o que fazemos agora? Ele não vai parar até conseguir o que quer. Precisamos pensar em como podemos tirar essa vantagem dele. Se ele acha que está no controle, é hora de virarmos o jogo. Precisamos criar uma estratégia que envolva a polícia, mas também a nossa proteção, Marga sugeriu. Diana franziu a testa. E se ele descobrir que estamos nos preparando? Ele pode ser mais perigoso do que já é. Por isso precisamos ser discretos, Marga respondeu. Podemos nos reunir com um advogado ou alguém que conheça as leis locais. Se tivermos um plano legal, podemos impedir que ele se aproxime de nós sem o devido processo. E precisamos documentar tudo, mensagens, ameaças, qualquer coisa que ele fizer. Alberto assentiu. Isso faz sentido. Mas, ao mesmo tempo, precisamos estar prontos para agir se ele tentar algo antes de conseguirmos ajuda.
A conversa continuou, com os três elaborando um plano para proteger a si mesmos e a sua casa. Eles sabiam que a situação estava se intensificando, mas não podiam deixar que isso os dominasse. A sensação de união entre eles crescia, e Marga se sentia mais forte a cada minuto que passava. O dia passou rapidamente, e eles se dispersaram para cumprir suas tarefas. Marga foi ao escritório de um advogado recomendado por um amigo, onde expôs sua situação e recebeu conselhos sobre como proceder. O advogado, um homem de meia idade com um olhar penetrante, ouviu atentamente enquanto ela contava sua história. Você fez bem em vir até mim, ele disse, sua voz calma. Precisamos registrar uma queixa e criar um plano de proteção. Você pode precisar de um mandado de restrição, dependendo do que ele fizer a seguir. Também vamos documentar tudo, para que tenhamos um histórico. Marga sentiu um misto de alívio e ansiedade. E se ele não respeitar isso? O que faremos então? Se ele violar o mandado, podemos fazer com que ele seja preso. Mas, se você sentir que sua segurança está em risco antes disso, não hesite em ligar para a polícia. Sua segurança deve ser a prioridade, o advogado respondeu. A conversa durou mais de 1 hora, e, ao sair do escritório, Marga sentiu-se mais empoderada. Finalmente, ela tinha um plano, e a ideia de que Jonas não poderia apenas chegar e fazer o que quisesse a tranquilizava um pouco. Quando retornou para casa, viu Alberto e Diana discutindo animadamente sobre o que fariam se Jonas tentasse se aproximar. A atmosfera era tensa, mas cheia de determinação. Eles tinham se comprometido a manter a calma, mesmo diante da incerteza. Eu conversei com um advogado, Marga anunciou ao entrar. Ele me deu algumas orientações sobre como podemos agir. Vamos registrar um mandado de restrição contra Jonas. Se ele violar isso, podemos chamá-lo para responder. Diana soltou um suspiro de alívio. Isso é ótimo. Então, estamos indo na direção certa. Alberto franziu a testa. E quanto à proteção? O que fazemos se ele não respeitar o mandado? Ele pode ser imprevisível. Por isso precisamos estar sempre em contato. E criar um plano de emergência, Marga sugeriu. Devemos escolher um local seguro para nos encontrarmos caso precisemos fugir rapidamente. E, se ele aparecer, precisamos ter um código para avisar um ao outro. A conversa seguiu, com cada um contribuindo para o plano, mas a tensão continuava a crescer. Era uma batalha psicológica contra Jonas, e a cada passo que davam, sentiam-se um pouco mais seguros, mas também mais vulneráveis. Naquela noite, enquanto se preparavam para dormir, Marga foi para a cama com um peso no coração. Ela sabia que o que estava por vir não seria fácil, e que Jonas era um adversário astuto. O medo de sua possibilidade de ataque a manteve acordada por horas, ouvindo o som da chuva leve que começava a cair novamente. Ela se levantou e foi até a janela, olhando para a escuridão do lado de fora. A chuva parecia uma metáfora para a tempestade em sua vida, e Marga se perguntou se conseguiria encontrar a força que precisava para enfrentá-la. Sua mente estava cheia de lembranças e preocupações, mas uma coisa a motivava: proteger aqueles que amava. Ela decidiu que precisava de um plano de ação mais concreto. Com isso em mente, Marga se sentou à mesa e começou a escrever, esboçando um cronograma de possíveis atividades, cada uma projetada para torná-los menos previsíveis e mais seguros. Enquanto isso, do lado de fora, Jonas estava em sua casa, rodeado por sombras e fumaça. Ele havia notado a mudança no comportamento de Marga e sabia que ela estava se preparando para um confronto. Sorrindo para si mesmo, ele se recostou em sua cadeira, segurando um copo de bebida. Ela acha que pode me ignorar, ele murmurou, tomando um gole. Mas não sabe que estou sempre um passo à frente. Esse jogo de gato e rato apenas começou. Ele começou a planejar sua próxima jogada, visualizando como poderia intimidar Marga e garantir que ela nunca se sentisse segura. Seu egoísmo e desejo de controle o impulsionavam, e ele não hesitaria em usar todos os meios necessários para se certificar de que Marga voltasse para ele, mesmo que isso significasse provocar a ira dela. Na manhã seguinte, Marga acordou mais determinada do que nunca. Ela se sentia preparada para o que estava por vir. Após tomar café da manhã,
reuniu-se com Alberto e Diana, cada um deles trazendo ideias e sugestões para reforçar seu plano. Eu pensei em maneiras de nos proteger, Marga começou. Se conseguirmos fazer algumas mudanças na nossa rotina, talvez possamos fazer com que Jonas fique confuso sobre onde estamos. Podemos até mudar o caminho que usamos para ir ao trabalho ou às compras. E podemos criar um espaço seguro em casa, um lugar onde possamos nos trancar se precisarmos, Alberto acrescentou. Podemos colocar cadeados nas portas e instalar uma câmera de segurança para monitorar o que acontece fora. Isso é uma ótima ideia, Diana concordou. Assim, se Jonas aparecer, saberemos imediatamente e podemos agir rapidamente. O trio passou o resto do dia discutindo o que precisavam fazer e elaborando uma lista de tarefas. Marga sentiu-se mais esperançosa, e a ideia de que estavam fazendo algo a ajudou a dissipar um pouco da ansiedade que a consumia. Quando a noite caiu, eles estavam exaustos, mas satisfeitos com o progresso que haviam feito. Havia uma nova energia entre eles, um laço mais forte que os unia na luta contra o que estava por vir. Naquela noite, enquanto se preparavam para dormir, Marga olhou para a porta e se lembrou de tudo o que tinham feito até agora. O que quer que estivesse por vir, ela sabia que não enfrentaria isso sozinha. Com Alberto e Diana ao seu lado, Marga sentia que poderia enfrentar qualquer tempestade que surgisse em seu caminho. E assim, enquanto a chuva caía do lado de fora, Marga fechou os olhos, determinada a lutar com todas as suas forças. A batalha estava apenas começando, e ela estava pronta para enfrentar Jonas, por ela e por aqueles que amava. O dia amanheceu nublado e pesado, como se o céu estivesse refletindo a tensão que pairava sobre a casa dos Monteiro. Marga acordou com um misto de expectativa e ansiedade. A luta contra Jonas estava prestes a se intensificar, e ela sabia que cada passo que tomasse hoje poderia definir o futuro de sua família. Depois de um café da manhã silencioso, onde cada um pareceu absorver o peso da situação, Marga se virou para Alberto e Diana. Hoje é o dia. Precisamos nos manter alertas e focados. Lembrem-se do plano. Os dois assentiram, a determinação em seus olhos brilhando como uma pequena luz de esperança em meio à escuridão. Eles haviam preparado tudo, a documentação necessária para o mandado de restrição, a lista de contatos da polícia e até um conjunto de números de emergência. Se Jonas tentasse algo, eles estavam prontos. Marga fez uma última verificação na porta da frente, garantindo que todas as trancas estavam firmes. Ela olhou para os rostos de Alberto e Diana e, por um momento, um sorriso tranquilo se formou em seus lábios. Vamos ficar juntos, independentemente do que acontecer. Com isso, eles saíram de casa, seguindo o caminho habitual, mas com um ar de vigilância. Marga estava ciente de cada movimento ao seu redor. O cheiro da grama molhada e o som da chuva leve traziam uma sensação de normalidade, mas a tensão no ar era palpável. No caminho para o escritório do advogado, Marga sentiu uma presença familiar atrás de si. Um frio percorreu sua espinha. Ela se virou rapidamente, mas não viu nada além de pessoas comuns passando apressadas. No entanto, seu instinto a alertou de que algo estava errado. Você está bem? Diana perguntou, notando a mudança no rosto de Marga. Sim, só um pressentimento, Marga respondeu, tentando abafar sua preocupação. Vamos continuar. Assim que chegaram ao escritório, Marga respirou fundo e se preparou para discutir as próximas etapas com o advogado. Durante a reunião, o advogado revisou os documentos e fez alguns ajustes, enquanto Marga tentava manter o foco. Sua mente, no entanto, estava inquieta, sempre olhando pela janela em busca de qualquer sinal de Jonas. Após a reunião, enquanto caminhavam de volta para casa, Marga decidiu que era hora de tomar a iniciativa. Precisamos ir à polícia agora. Quanto mais rápido tomarmos essa medida, mais proteção teremos. Alberto concordou. Certo, vamos lá. Chegando à delegacia, o trio foi recebido por um policial simpático que parecia compreensivo. Marga explicou a situação, e ele a ouviu atentamente, fazendo anotações enquanto ela falava. A sensação de desamparo começou a diminuir à medida que as palavras saíam de sua boca. Compreendemos a gravidade da situação, o policial disse, levantando-se para buscar mais ajuda.
Vamos registrar sua queixa e ver o que podemos fazer. Enquanto isso, mantenha-se atenta e não hesite em nos chamar se algo acontecer. Enquanto esperavam, Marga olhou para Alberto e Diana, sentindo um misto de gratidão e medo. Estamos fazendo a coisa certa, não estamos? Sim, Diana respondeu, apertando a mão de Marga. Estamos lutando por nós e pela nossa segurança. Marga sorriu, o coração aquecido pela solidariedade que tinha entre eles. Era um consolo em meio à incerteza, e ela sabia que não estava sozinha. Após alguns minutos, o policial retornou com um oficial mais alto, que parecia mais sério. Precisamos de mais informações sobre Jonas. O que você pode nos contar sobre ele? Marga começou a descrever cada detalhe que conhecia, desde o passado criminoso até as ameaças que ele havia feito. O oficial ouvia atentamente, fazendo anotações e, em alguns momentos, trocando olhares com o outro policial. Vamos precisar de seu testemunho oficial e de qualquer prova que você tenha sobre as ameaças. Isso pode incluir mensagens de texto, e-mails ou testemunhas, o oficial afirmou, sua voz firme. Se ele violar um mandado de restrição, garantiremos que ele enfrente as consequências. Marga sentiu um alívio profundo, como se um peso estivesse sendo levantado de seus ombros. Muito obrigada. Farei o que for preciso. Após a conversa, Marga, Alberto e Diana saíram da delegacia, sentindo-se um pouco mais seguros, mas ainda com uma sensação de urgência. Ao saírem, Marga olhou para o céu, onde nuvens escuras se acumulavam. Precisamos voltar para casa e nos preparar. Ele pode tentar algo a qualquer momento. Quando chegaram em casa, a atmosfera estava diferente. O silêncio na casa era inquietante, e Marga imediatamente sentiu um nó se formar em seu estômago. Ela se virou para os dois. Algo não está certo. Devemos checar as portas e janelas, Alberto sugeriu, já se dirigindo para a porta dos fundos. Marga assentiu, e os três começaram a inspecionar a casa. Cada estalo da madeira sob seus pés parecia amplificar o medo que crescia em seus corações. Finalmente, ao chegarem à sala de estar, notaram que a janela estava entreaberta, mesmo que tivessem certeza de que a fecharam antes de sair. Alguém esteve aqui, Diana sussurrou, os olhos arregalados. Vamos ligar para a polícia, Marga sugeriu, pegando o telefone rapidamente. Mas, antes que pudesse discar, um barulho alto veio do andar de cima. Um som estrondoso de algo caindo ecoou pela casa, fazendo com que o coração de Marga disparasse. O que foi isso? Ela perguntou, seu rosto pálido. Vamos ver, Alberto disse, determinado. Precisamos descobrir o que está acontecendo. Os três subiram as escadas, cada passo aumentando a tensão no ar. Marga liderou o caminho, sua mente correndo com as piores possibilidades. Ao chegarem ao corredor, eles se depararam com a porta do quarto de Marga aberta, balançando lentamente. Fiquem juntos, Marga sussurrou, e os três se aproximaram cautelosamente da porta. Ao entrarem no quarto, viram que a janela estava completamente aberta, e as cortinas esvoaçavam. No meio do quarto, uma cadeira estava caída e, ao lado dela, um objeto familiar, a antiga boneca de sua infância, que Marga havia guardado com carinho. Ele estava aqui, Marga murmurou, sua voz falhando. Jonas estava aqui. Naquele instante, um som de vidro quebrando ecoou da parte de baixo da casa. Eles se entreolharam, e Marga sentiu o medo se transformar em uma adrenalina pura. Vamos! Alberto exclamou, puxando Marga e Diana para fora do quarto. Quando desceram as escadas, Marga ouviu o som de passos pesados se aproximando. O coração dela disparou. Rápido, precisamos sair daqui. Mas antes que pudessem chegar à porta, Jonas apareceu, parado na entrada da sala. Seu olhar era de triunfo, e um sorriso arrogante se formou em seu rosto. Vocês realmente achavam que poderiam se livrar de mim? Ele disse, a voz baixa e ameaçadora. Eu sempre estarei com vocês. Marga sentiu um frio na barriga. O que você quer, Jonas? Por que está aqui? Simples. Eu quero você de volta. E estou disposto a fazer o que for necessário para conseguir isso, ele respondeu, avançando um passo.
Saia da nossa casa. Diana gritou, a bravura transparecendo em sua voz, embora ela tremesse de medo. Isso não é mais só sua casa, Marga. É o meu playground agora, Jonas respondeu, olhando diretamente nos olhos dela. Marga, percebendo que não tinha mais tempo a perder, gritou para Alberto e Diana, chame a polícia. Agora. Alberto e Diana correram em direção ao telefone, enquanto Marga tentava pensar rápido em como lidar com Jonas. Você não tem poder sobre mim, ela disse, tentando manter a voz firme. Eu não sou mais a mesma de antes. Jonas riu, um som frio e calculado. Você realmente acredita que isso pode mudar? Seu passado sempre vai te assombrar. Sempre serei uma parte de você. Nesse momento, Marga decidiu que não poderia deixá-lo dominar suas emoções. Se você acha que pode me intimidar, está enganado. Estou aqui com as pessoas que amo, e farei o que for preciso para protegê-las. Jonas hesitou, o sorriso em seu rosto desaparecendo por um instante. Marga percebeu que havia uma fraqueza em sua confiança. Se você quer me machucar, vai ter que passar por eles primeiro. A tensão na sala era palpável. Quando Alberto finalmente conseguiu discar o número da polícia, Marga se preparou para enfrentar Jonas. Ela sabia que a luta não seria fácil, mas estava disposta a lutar com todas as suas forças. Você não vai conseguir o que quer, Marga declarou, sua voz ressoando com determinação. Ah, mas eu já consegui, querida, Jonas sussurrou, seu tom ameaçador. E quando a polícia chegar, você verá que não pode escapar. Nesse momento, o som de sirenes começou a ecoar do lado de fora da casa, crescendo cada vez mais alto. O coração de Marga disparou com uma mistura de esperança e medo. A polícia estava a caminho, mas seria tempo suficiente? Vamos, Marga. Precisamos sair. Alberto gritou, puxando-a. Não. Marga gritou de volta. Nós precisamos enfrentá-lo agora. Jonas, percebendo que o tempo estava se esgotando, começou a se mover em direção a Marga. Ele estava determinado a fazer dela sua presa. Mas naquele momento, algo dentro de Marga se acendeu. Ela não era mais a vítima assustada que ele havia conhecido. Ela pegou a cadeira caída e, com toda a força que tinha, a ergueu entre eles. Fique longe de mim. Jonas parou, surpreso com a coragem que ela demonstrava. Você realmente acha que pode me deter com uma cadeira? Não, mas posso atrasá-lo, Marga respondeu, seu coração batendo forte, a adrenalina correndo em suas veias. Ouvindo o barulho da polícia se aproximando, Jonas franziu a testa e olhou para a janela. Isso não acaba aqui, Marga. Você pode se esconder, mas sempre estarei por perto. Ele se virou e começou a correr em direção à porta dos fundos. Parem-no! Marga gritou, sua voz ecoando pela casa. Alberto e Diana seguiram Marga, e juntos eles correram em direção à porta da frente, prontos para avisar os policiais que estavam na entrada. Quando chegaram à porta, os policiais estavam à porta, prontos para entrar. Ele está aqui. Ele saiu correndo. Marga gritou, apontando na direção em que Jonas fugiu. Os policiais imediatamente se mobilizaram, seguindo em direção ao quintal. Marga observou, o coração apertado, enquanto um deles se comunicava pelo rádio, pedindo reforços. Você está bem? Diana perguntou, colocando a mão no braço de Marga. Sim, Marga respondeu, respirando fundo, mas a tensão ainda a consumia. Ela sabia que não poderia relaxar até que estivesse com, pois minutos que se seguiram pareceram uma eternidade. A adrenalina pulsava nas veias de Marga enquanto ela esperava por notícias. Finalmente, um dos policiais voltou com uma expressão grave. Ele conseguiu escapar pela porta dos fundos, mas não se preocupe. Vamos encontrá-lo. Marga sentiu um peso em seu coração. Ele vai voltar. Eu sei que vai. Temos pessoas em toda a área. Ele não vai longe, o policial assegurou. Marga olhou para Alberto e Diana, que estavam ao seu lado, suas faces refletindo a mesma preocupação. Precisamos ficar juntos. Isso não acabou.
Você está certa, Alberto disse. Precisamos continuar com nosso plano e não deixar que ele nos vença. A polícia começou a coletar informações e a investigar a área ao redor, enquanto Marga, Alberto e Diana se reuniram em um canto da sala, discutindo as próximas etapas. Precisamos de um lugar seguro para nos escondermos. Se ele voltar, não podemos ficar aqui, Marga disse, sua voz decidida. Talvez a casa da minha avó, Diana sugeriu. Ela mora em um lugar mais afastado e é mais seguro. Isso parece uma boa ideia. Vamos nos preparar para sair imediatamente, Marga concordou. Enquanto a polícia fazia seu trabalho e buscava por Jonas, Marga e os outros começaram a reunir algumas coisas essenciais. Cada passo que davam se sentia como um sinal de determinação. Eles estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que viesse pela frente. Finalmente, após 1 hora, um dos policiais retornou. Infelizmente, não conseguimos encontrar Jonas. Mas estamos fazendo tudo o que podemos. Vamos deixá-los em contato e fornecer apoio. Marga sentiu, o alívio sendo parcialmente ofuscado pela incerteza que ainda persistia. Obrigada, ela disse, tentando manter a calma. Quando o sol começou a se pôr, Marga, Alberto e Diana estavam prontos para partir. Cada um com uma mochila, eles saíram da casa que tinha sido o centro de tantos desafios e batalhas. A caminhada até a casa da avó de Diana era tensa, mas também cheia de esperança. Marga se sentia fortalecida pela determinação de seus amigos. Era um novo começo, e a sensação de liberdade pulsava em suas veias. Ao chegarem à casa da avó de Diana, Marga sentiu-se imediatamente mais segura. A casa era aconchegante, cercada por árvores e um gramado verde. Era um refúgio que eles precisavam desesperadamente. Vamos ficar aqui até que tudo se acalme, Marga sugeriu, olhando para os amigos. Os 3 se acomodaram, e a avó de Diana os recebeu calorosamente, sem saber o que havia acontecido. Enquanto se sentavam à mesa para um jantar simples, Marga sentiu um profundo senso de gratidão. Aquela comida caseira e a atmosfera tranquila eram exatamente o que ela precisava. Mas, mesmo enquanto conversavam e riam, a preocupação com Jonas ainda pairava sobre eles. Marga sabia que a batalha não tinha acabado, mas também sabia que, agora, eles estavam juntos em suas lutas. Após o jantar, Marga decidiu que precisava falar com a avó de Diana. Elas se afastaram para um canto tranquilo da casa. Vovó, temos algo a discutir. Precisamos da sua ajuda. A avó de Diana olhou com preocupação, mas compreendeu que havia algo sério. Claro, minha querida. O que aconteceu? Marga compartilhou rapidamente os eventos que levaram àquela situação, e a avó escutou com atenção. Não se preocupe, querida. Aqui, vocês estão seguros. Farei o que puder para ajudá-los. Marga se sentiu aliviada. Ao compartilhar sua história, ela percebeu que não estava sozinha. O amor e o apoio da avó de Diana eram inestimáveis, e isso a ajudaria a enfrentar o que viria a seguir lentamente segura. Nos dias que se seguiram, eles permaneceram na casa da avó de Diana, enquanto a polícia continuava a procurar Jonas. Marga se concentrou em se recuperar emocionalmente e em fortalecer seus laços com Alberto e Diana. No entanto, Marga não poderia esquecer Jonas. Ele ainda era uma presença constante em sua mente, e a ideia de que ele poderia voltar a atormentá-los nunca desapareceu completamente. Com o tempo, a polícia começou a desenvolver um perfil mais claro de Jonas, e Marga decidiu que precisava ser ativa na busca por justiça. Ela começou a escrever um diário, documentando tudo o que havia ocorrido. Isso não apenas ajudava a manter suas emoções em ordem, mas também servia como um registro que poderia ser útil mais tarde. Enquanto isso, Alberto e Diana começaram a se organizar. Precisamos criar um plano de segurança mais sólido, Alberto disse um dia. Precisamos nos preparar para o pior. Podemos aprender algumas técnicas de defesa pessoal. Assim, estaremos prontos para qualquer coisa, Diana sugeriu. Marga concordou. A ideia de se sentir mais empoeirada era reconfortante. Vamos fazer isso. E, se necessário, também vamos ter um advogado aqui para nos orientar.
Os dias se transformaram em semanas, e a rotina se estabeleceu na casa da avó de Diana. Marga se dedicava ao diário e às práticas de defesa pessoal, enquanto os três continuavam a se apoiar mutuamente. O vínculo entre eles crescia cada vez mais forte, e a ideia de que estavam juntos nessa luta trazia força e coragem. Mas a sombra de Jonas ainda era uma preocupação constante. Embora não tivessem ouvido mais dele, Marga sabia que ele poderia aparecer a qualquer momento. Ela se esforçava para não deixar o medo dominá-la, mas era uma batalha contínua. Certa noite, enquanto Marga escrevia em seu diário, ela sentiu que estava finalmente pronta para confrontar seus medos. Ao ler suas anotações, percebeu que, apesar da dor e das dificuldades que tinha enfrentado, também havia crescido e se tornado mais forte. Preciso me libertar desse medo, Marga murmurou para si mesma, determinada a não deixar Jonas controlar sua vida. Ela decidiu que, independentemente do que acontecesse, ela lutaria com todas as suas forças para proteger sua família. Na manhã seguinte, Marga acordou com um novo sentido de determinação. Enquanto tomavam café da manhã, ela se virou para Alberto e Diana. Precisamos nos encontrar com a polícia novamente. Quero garantir que eles saibam que ainda estamos em perigo. Os dois concordaram, e logo estavam a caminho da delegacia. O policial que os havia atendido anteriormente os cumprimentou e os conduziu a uma sala privada. Como posso ajudar vocês hoje? Ele perguntou, sorrindo. Marga respirou fundo e começou a compartilhar suas preocupações, explicando que, embora não tivessem notícias de Jonas, ainda se sentiam inseguros. Precisamos de um plano de segurança e de garantias de que a polícia estará pronta para nos proteger, caso ele apareça novamente. O policial assentiu, ouvindo atentamente. Entendo a sua preocupação. Vou trazer um especialista em segurança para ajudá-los. Queremos que vocês se sintam seguros. Após a reunião, Marga sentiu que estava fazendo progresso. Ela estava tomando as rédeas da situação e se sentindo mais forte a cada dia. Os treinos de defesa pessoal estavam a ajudando a ganhar confiança, e a sensação de estar cercada por seus amigos e pela avó de Diana era reconfortante. Naquela noite, enquanto se preparavam para dormir, Marga refletiu sobre o quanto havia mudado. A jornada não havia sido fácil, mas ela sabia que tinha se tornado mais forte. As experiências a ensinaram a lutar pelo que ama e a não se deixar dominar pelo medo. Os dias se passaram, e a polícia trabalhou arduamente para aumentar a segurança na área. Marga se sentia cada vez mais confiante, e, embora ainda houvesse um elemento de incerteza, ela sabia que estava cercada por amor e apoio. Na manhã seguinte, um policial bateu à porta da casa da avó de Diana. Marga abriu a porta, e ele sorriu. Temos uma atualização sobre o caso de Jonas. O coração de Marga disparou. O que aconteceu? Ouvimos que ele foi visto em uma cidade vizinha. Estamos organizando uma operação para detê-lo. Vamos mantê-los informados, mas queríamos que soubessem que estamos fazendo o nosso melhor para garantir a segurança de vocês, o policial explicou. Marga sentiu um alívio. Obrigada. Isso significa muito para nós. Depois que o policial saiu, Marga se virou para Alberto e Diana. Parece que finalmente estamos progredindo. Sim, isso é uma ótima notícia. Diana exclamou, seu rosto iluminado. Naquela noite, enquanto os três se reuniam para um jantar, Marga sentiu-se cheia de esperança. Eles estavam mais unidos do que nunca, e a força que encontraram um no outro era inestimável. Mesmo diante da incerteza, Marga sabia que, juntos, poderiam enfrentar qualquer desafio. A nossa força e união, Marga disse, levantando seu copo. A nossa força e união. Alberto e Diana repetiram, os olhos brilhando com determinação. Marga sorriu, sentindo-se grata por ter amigos tão incríveis ao seu lado. Era uma nova fase de suas vidas, e ela estava determinada a aproveitar cada momento, lutando não apenas por si mesma, mas por todos aqueles que amava. Os dias se passaram, e as coisas começaram a melhorar lentamente. Marga continuava a se concentrar em sua recuperação emocional, e com o apoio de Alberto e Diana, ela encontrou um novo sentido de normalidade.
A polícia estava monitorando a situação de perto, e o medo de Jonas começava a se dissipar. A ideia de que ele poderia ser capturado a qualquer momento trazia um senso de esperança renovada. Marga estava determinada a não deixar que o passado a definisse. Um dia, enquanto caminhava com Alberto e Diana, Marga percebeu um novo brilho na vida. Sabe, eu sinto que estamos realmente nos recuperando, disse ela, sorrindo. É verdade, Alberto concordou. Estamos prontos para seguir em frente, não importa o que aconteça. E juntos, somos invencíveis, Diana acrescentou, com um brilho de determinação nos olhos. Marga sorriu, a esperança se infiltrando em seu coração. Sabia que a batalha contra Jonas ainda não tinha acabado, mas estava pronta para enfrentá-la. Estava decidida a viver sua vida plenamente, e a força que encontrou em si mesma e em seus amigos seria o que a sustentaria. Naquela noite, enquanto se preparavam para dormir, Marga se sentou em sua cama e escreveu em seu diário mais uma vez. Hoje, percebi que a verdadeira força não vem da ausência de medo, mas da coragem de enfrentá-lo. Não importa o que aconteça, eu sou mais forte do que qualquer desafio que surgir. E, com amor e amizade, posso superar qualquer coisa. Com um sorriso satisfeito, ela fechou o diário, sentindo que estava finalmente se libertando das correntes do passado. A vida era um presente precioso, e ela estava determinada a abraçar cada momento, cada desafio e cada vitória que viria pela frente. O futuro estava cheio de possibilidades, e Marga estava pronta para escrever sua própria história.